Fala traders, F Dias Traders com mais um vídeo aqui para vocês. Hoje vamos dar mais um upgrade aí na nossa Fibonacci. Essa é a última aula de Fibonacci e logo após essa aula eu estarei fazendo um replay de mercado aí, aplicando aí as estratégias que eu passei aqui para vocês, certo? Então hoje, pessoal, eu estarei passando uma Fibonacci para vocês com mais níveis, aonde esses níveis vão definir suportes e resistências, principais suportes e resistência aí que o preço tende a respeitar. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de marcar suporte e resistência, tá? Parece ser uma coisa simples assim, a gente falando, mas realmente tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de identificar aonde o preço aí tende a parar, né? Aonde tende a parar ou tende também a reverter, certo, pessoal? Então vamos lá então. A FIBA que a gente opera é aquela simples mesmo que eu passei para vocês anterior. Aqui meu gráfico é tudo marcado, eu vou apagar meus estudos aqui para fazer a marcação aqui junto com vocês. Lembrando, galera, que eu opero aqui no Infut, tá? Eu não opero aqui no contrato atual, que é esse daqui, ó. Por quê? Porque ele limita você enxergar aí o passado do gráfico, tá? Ele limita bastante aí. Ele só consegue te apresentar o gráfico a partir do início do contrato vigente, certo? Então, eu opero no Infut, tá? Os replays de mercado que eu faço também, tudo é no Infut, beleza? E quem não sabe como que faz para operar no Infut, quando você vir aqui, ó, e digitar Infut, que é o contrato que a gente opera aqui, ó. Pode vir aqui direto aqui, ó, ou vem em futuros também. Aparecer aqui, ó, Infut. No seu caso aí, ele vai aparecer assim, ó. Deixa eu desativar. Desativei. Aí, ó. Vai estar aparecendo assim para vocês, ó. Essa faixa vermelha. Perguntando se vocês querem operar aí no Infut. Vocês vão clicar aqui, ó. Clique aqui e pronto, já consegue realizar suas ordens aí, tá? Só colocar seus dados aqui e dar OK. Você vai conseguir realizar suas ordens aí. E vai conseguir ter uma visão bem mais ampla aí do passado do gráfico, tá? Aí, ó. Olha o tanto que a gente consegue visualizar mais para trás aqui, ó. Isso aqui ajuda a gente bastante nos nossos estudos, beleza? Então é isso aí. Então vamos lá então. Eu zerei meus estudos aqui, apaguei todos. Estou aqui nos 60 minutos. E vou mostrar para vocês aqui qual é a FIBO que ajuda a gente a identificar aí os possíveis suportes de resistência. Essa FIBO aqui, ó. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês quais são os níveis que vocês têm que marcar, certo? A gente utiliza na nossa FIBO operacional o 0%, 38,2%, 50%, 61,8% e o 100%. E o 123,6% que é o nosso alvo, certo? Porém, nessa FIBO aqui mais ampla, onde a gente consegue projetar os nossos suportes, nossas resistências, a gente vai utilizar esses níveis aqui, ó. Se vocês quiserem anotar aí, para vocês inserirem de vocês aí, são 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%, 123,6%, 138,2%, 150%, 161,8%, 176,4% e 200%. Então esses são os níveis que vocês vão colocar na FIBA de vocês, para projetarem aí suporte e resistência e também os nossos alvos aí de saída, certo? Eu aconselho a vocês vierem aqui em aparência, colocar aqui no zero, selecionar aqui, definir a aparência por níveis, tá? Para vocês poderem editar cada nível desse individualmente. No 0%, aconselho vocês mudarem a cor, tá? Do 0% e do 100%. Porque aqui são onde a gente vai projetar as nossas pernadas. No 0%, no 100% e no 61,8%, eu também aconselho vocês mudarem, que esse nível aqui, pessoal, é um nível muito, muito forte, tá? O preço tende a parar bastante nesses níveis, tá? Inclusive reverter nesses níveis, tá? Logo mais a gente vai estar vendo aqui no gráfico, tá? Então muda a cor aí do 0, do 100% e também muda a cor aí do 61,8, do 161,8. E inclusive também se quiser mudar o estilo da linha, tá? Aconselho também. Beleza, pessoal? Aí aqui no projetário vocês já sabem como que funciona, tá? Eu aconselho vocês estenderem ele à direita, não à esquerda, tá? Porque vai dar aí o suporte de resistência do futuro pra gente. Eu não gosto de mostrar aqui na lateral os níveis, tá? Mas eu vou colocar aqui só para questão de estudo mesmo, tá? Eu vou deixar mostrando aqui hoje para questão de estudo. Vou colocar aqui do lado esquerdo. Aqui, ó, só pra gente estar visualizando aqui os níveis. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, dá OK. Definir como padrão e dá OK. Aí, pra gente localizar os suportes mais precisos, vocês vão aqui nos 60 minutos, tá? A gente opera no 2 minutos. Porém, a gente vai trabalhar com essa FIBO no 60, certo? 60 minutos. Eu já ensinei vocês aí como que identificar a tendência, né? Vocês já aprenderam aí como identificar as tendências. Que é marcando, né, as pernadas do preço. Vocês já tem uma aula aí para trás falando sobre isso.
Vou estar falando mais sobre isso também nas aulas futuras aí, beleza? Então vocês já identificaram a tendência, certo? Então fez a fibra lá, colocou os níveis maiores lá. Vocês vão identificar a principal pernada do gráfico. A principal pernada do gráfico. No caso aqui a gente tem o quê? Tem uma de baixa e tem uma de alta, certo? Porém, qual foi a última pernada que o preço deu? A maior pernada que o preço deu anterior aí, antes dele romper o topo ou o fundo anterior a essa pernada? Essa pernada aqui, não foi? Pode ser também essa daqui. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar nossa fibo. Como foi uma pernada de alta, a gente vai colocar aqui o zero no fundo dela, nessa maior aqui mesmo, tá? Nessa pernada maior aqui, ó. Porque como ele veio aqui e não rompeu o fundo, tá? Então essa aqui é a pernada maior. Pegar aqui do zero e o 100% dela, tá? Deixa eu achar aqui o nível dela, aqui, ó. Vamos supor, galera, que a gente não tem isso aqui ainda, tá? Não tem essa pernada aqui ainda. Tá? Vou ver se a gente apaga ela aqui. Vamos supor que a gente não tem essa pernada aqui ainda. Beleza? Então, pegamos a fibo, pegamos no fundo anterior e no topo e no maior topo anterior. Fundo anterior e topo anterior, certo? Então, caso o preço continuasse a tendência dessa pernada aqui, né, ele teria que chegar no 50%, romper e pegar esses níveis, certo? Porém, antes disso acontecer, o que o preço fez? Né? Eu identifiquei a pernada, anteriormente era esse topo aqui, certo? Então, zoom aqui. O preço veio, fez um fundo duplo, né? Fez topos aqui, topos aqui. Então, antes que... Caceta. Então, antes que o preço chegasse nesse topo, ele fez topos anteriores, não fez? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai atualizando a nossa fibo, certo? O primeiro topo foi esse daqui. Primeiro topinho. Depois, não rompeu o fundo. Então, continuar subindo. O outro topo foi esse daqui, o outro topo. Depois tivemos outro topo. E assim a gente vai sempre atualizando a nossa Fibonacci, até que ele rompa esse fundo. Após ele romper o fundo, a tendência aí vai reverter. Certo? Então, o preço já tem suas maiores pernadas aqui. Então, essa fibra maior, com essa quantidade de níveis que a gente colocou, vai projetar para a gente aí os nossos alvos e os nossos possíveis suportes de resistência. Então, o preço, eu marquei aqui essa fibra no 60, né? Vocês viram. Então aqui ó, já me deu muitas entradas aqui já o preço, ó. Me deu muitas entradas. Apesar de ter um fundo duplo aqui, né? Que seria um possível sinal de reversão. No região de 50%, ele sempre vai fazer uma correção. Mesmo que ele reverta, nessas regiões aqui, pessoal, ele tende a segurar, tá? Tende a segurar mesmo nessas marcações aqui da Fibonacci. Se eles passarem nesses níveis aqui, chegarem nesses níveis, ele tende a segurar aqui. Beleza, pessoal? Aí eu marquei o primeiro fundo, né? O preço veio uma vez, veio outra vez, não estava conseguindo romper, porém ele testou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 5 vezes esse fundo aqui, segurou bastante, porém aqui, hoje, não, hoje, no dia 22, né, ele rompeu, já abriu o mercado rompendo esse fundo aqui, né? Rompeu o fundo, o que que eu faço? Pega a minha FIBO, cadê minha FIBO de entrada? Aqui, ó. Minha FIBO de entrada, essa daqui, ó. Eu não vou deixar ela esticada para não poluir meu gráfico, tá? Não deixar ela estendida. Também não deixo esses números aqui. Deixo ela 100% limpa. Então aqui nesse dia aqui, ó, quando rompeu o fundo, o que eu tinha aqui? Ele rompeu, deixou um fundo aqui, não deixou? Então eu vou lá pegar minha FIBO, o fundo anterior, minha FIBO de entrada, rompeu o fundo, né, tendência de baixo. E projeto ela aqui no último topinho aqui, ó. Essa pode ser minha fibra de entrada, né? 50% aqui, região de venda. Veio no alvo aqui certinho.
Tem meus outros níveis marcados aqui. Tá? Se ficar muito poluído, eu pode pôr aqui no nível 1 aqui, tá vendo que tá em cinza e quase não dá pra ver, tá, pessoal? Então aqui, tira aí a poluição do gráfico, tá dando uma melhor visão aí para poder fazer essas entradas. Beleza? Então é isso aí, galera. O foco aqui maior é nessa Fibonacci aqui maior aqui, com esses níveis maiores aqui que a gente colocou, para definir aí nossos pontos de suporte e resistências aí do gráfico, certo? Próxima aula agora eu vou estar fazendo um replay de mercado, tá? Com visão de estudo mesmo, tá, galera? É visão de estudo. Eu vou fazer um replay aqui com algum gráfico que eu já operei, tá? Não é gráfico que eu não operei, para critério de estudo. Logo mais também eu vou estar fazendo alguns replays aí. Se vocês quiserem também aí colocar aí nos comentários aí alguma data de algum dia que vocês operaram e acharam muito difícil, tá? Quiserem que eu opero ele aqui para vocês verem quais seriam as minhas decisões, tá? Pode comentar aí embaixo e deixar aí que eu vou operar aqui para vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima aula aí e bons estudos. Identifiquei o maior topo e o fundo anterior. Aqui, certo? Então o que a gente espera? Que o preço chegue no 50%, né? Ele veio aqui, chega no 50% e rompa, certo? A gente está esperando isso. Ou que ele chegue aqui nesse 50%, chegue no 50% dessa pernada e caia. O tempo todo, as nossas análises vai estar voltado para esse movimento. Ou ele chega no 50% e sobe, ou ele chega no 50% depois do 50% da pernada e cai. O tempo todo a gente está visando isso aqui nas nossas leituras. Como ele não rompeu para cima, né, e deu sinais aqui que não iria romper, como que ele deu sinais? Deixando o quê? O que descaracteriza a tendência? Topos e fundos mais baixos, certo? Ele teria que fazer o quê para continuar a tendência? Topos e fundos mais alto, certo? Topos e fundos mais alto, para continuar a tendência de alta. Também temos outra tendência aqui, porém a gente trabalha sempre a última pernada do preço, tá? Sempre trabalhamos a última pernada do preço, beleza? Então, como que eu identifiquei que ele não iria subir, não está querendo subir 50%, eu mudo a minha leitura. A gente tem que mudar a visão da gente. A gente nunca faz uma leitura e fica preso nela, fica cego nela. A gente está o tempo todo analisando o gráfico. Eu vou mudar a minha Fibonacci, porque o preço está tendendo a romper fundo e continuar essa pernada maior aqui, ó, essa aqui de baixo, certo? Não temos uma aqui de baixo, uma maior zona aqui, ó. Ele está tendendo a fazer essa de baixo, certo? Então a gente muda a nossa visão da pernada. Então a gente vai projetar do topo e do fundo anterior, porém com alvos para baixos, certo? Alvos para baixo. Então a gente espera que a nossa leitura nos fala que o preço tende a fazer esse movimento. Tá? Pode chegar aqui no 100% e não romper? Pode. Pode chegar aqui no 100% e romper. O preço pode tudo. Então por isso que a gente projeta aqui as nossas leituras, nossos alvos no 60% e aguardamos ele nos mostrar a nossa leitura aqui no 60 no 2 minutos. É onde a gente toma nossas decisões, no 2 minutos, certo? Então, galera, identificou a última pernada anterior, projeta sua FIBA aí com esses alvos aqui, certo? Agora eu vou colocar aqui para vocês aonde já aconteceu, tá? Temos aqui essa pernada de alta, essa pernada de baixo aqui, ó, essa daqui. Então vamos pôr nossa FIBA lá para ver se o preço respeitou ela ou não. Tá? Como ele rompeu aqui o fundo, né? O preço veio cá e rompeu. A gente espera que ele continue subindo, certo? Porém não fez isso. Então como ele rompeu esse fundo, né? Caracteriza mudança de tendência, tá? Então a gente pega a nossa FIBO, topo anterior e fundo anterior. Topo anterior, FIBO anterior. Não, tá errado, tá errado. Aqui ainda a gente não vai conseguir estar visualizando os alvos, mas eu vou identificar para vocês aonde o preço tende a corrigir, certo? Então o preço estava vindo, subindo aqui, tá? Rompeu. Teria que ter chegado aqui rompido para continuar a tendência, porém ele voltou aqui no 100% e rompeu o fundo. Quando rompe o fundo, nós esperamos que ele reverta a tendência, certo? E é o que ele está fazendo. Então, identificando a última pernada anterior aqui desse movimento, temos o topo aqui, esse fundo. O preço foi aonde, pessoal? Região de 50%. E esperamos que ele rompa para baixo. Quero pegar uma maior aqui para vocês verem onde o preço tende a parar. E eu vou pegar essa daqui, ó. Essa aqui é a maior zona aqui. Essa aqui não vai ter erro, não.
Aqui, ó, essa aqui. Maior zona aqui, ó. Aqui ele chegou no alvo, tá vendo? Tá apanhando aqui, galera, ó. No 123,6. Foi o primeiro alvo que ele chegou. Né? Pode estar buscando mais alvos aqui para baixo, se o caso ele perder esse fundo. Perdendo o fundo, ele busca esses alvos para baixo. Agora eu vou colocar numa pernada menor. Uma pernada menorzinha a gente vai ter uma visão melhor aí do movimento do preço. Novamente aqui a gente tem preço pernada de baixo, veio no 50% e caiu, atingindo nos alvos. Ó, tá vendo que ele chega certinho nos alvos? Veio aqui no 123, depois no 138,2 e reverteu. Então, caso a gente esteja em alguma dessas operações aqui, galera, nossos alvos têm que ser respeitados nesses valores de FIBO, certo? A gente não pode chegar aqui e pôr na nossa cabeça que o preço tem a obrigação de continuar caindo, tá? Qualquer desses pontos aqui, ó, ele pode reverter. Qualquer um desses pontos aqui, beleza? Então, identificou a pernada, pode esperar o preço, caso o preço tenha rompido um fundo anterior, você pode esperar no 50% aí e a gente vai ter uma operação aí bem certeira. Tá? Lembrando que o nosso alvo é no 50% dessa pernada, nosso principal alvo, certo? Então vou colocar agora essa FIBO numa pernada mais curta, para a gente identificar aí os possíveis alvos aí que a FIBO tende a respeitar. E vamos um pouquinho nessa de alta aqui, ó. Temos uma de alta aqui. Temos uma pernada de alta. Vou essa mais curta aqui, ó, que dá para identificar os alvos, tá, galera? O primeiro topo foi esse daqui, certo? Primeiro topo. Teve uns mais para trás aqui, mas o que deixou mais com mais sentido aqui foi esse daqui, ó. Deixou mais alto. Então vou posicionar minha FIBO nela, tá? Na possível pernada de alta, tá? Então o preço veio, chegou em 50%, chegou no primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Olha aqui onde eu marquei de rosa aqui, ó, no 61,8, que ele é importante. E ele fez um pullback, tá vendo? Então nesses alvos aqui, é difícil mesmo, galera, difícil mesmo, ele vai passar direto nesses alvos aqui, ó, do 61,8. Tá vendo que ele corrigiu? Ó, corrigiu, veio de novo, não conseguiu passar, corrigiu de novo, para depois conseguir passar. Certo? Chegou no 200%, veio corrigir novamente, certo? Então a gente, vamos atualizar nossa FIBO, vamos pôr nesse topo aqui agora. Esse topo onde respeitou. Ó, veio no 50%, fez um fundo duplo e continuou rompendo. Primeiro alvo, segundo, terceiro. Ó, próximo aqui ele já deu um pullback. Tá? Novamente aqui ele chegou a romper, porém fez um pullback. Ele não chegou a romper direto. Dificilmente o preço vai romper esse nível aqui diretamente. Ele sempre, ou antes dele, ou quando chegar nele, ele vai fazer uma correção. Beleza? Novamente rompeu. Vamos pôr outra pernada aqui. Esses aqui eu só estou mostrando para vocês que realmente o preço tende a parar, tá, pessoal? Mas essa FIBA aqui a gente não fica mudando ela. Tá? A gente vai mudar ela algumas vezes aí no decorrer do mês, tá? Vamos pôr nesse topo aqui, nesse fundo. O preço chegou, voltou, continuou subindo, tá? Então, para quem quer fazer uma análise a partir de agora, dessa aula aqui, vamos lá, vamos identificar aqui, ó. Aqui a gente tem uma mais curta aqui, que facilita mais os alvos, tá? Um pouquinho nessa pernada aqui, ó, que é a última aqui que a gente tá dando tudo que vai cair, tá? Porque topo, deixando topos mais baixos aqui. Mas primeiramente, para ter certeza que vai cair, tem que romper esse fundo. Então vamos fazer uma projeção aqui de queda. Vamos pegar a pernada anterior e vamos jogar aqui no fundo anterior, beleza? Rompendo aqui esse fundo, nossos alvos são esses aqui, certo? Vamos aqui, 100%, rompendo aqui, tende a buscar. Nesse nível aqui, ele tende a fazer uma correção maior, para depois cair ou para tentar reverter o preço, certo? Vou colocar essa fibra aqui, galera, num tempo menor, tá? Pra gente ter uma visão melhor aí, porque aqui no 60 minutos as pernadas são mais curtas. Vou pôr aqui no 15 minutos. Deu 15 minutos. Vamos pôr aqui nessa pernada. Cadê? Aqui rompeu o topo, né? Então, alta, tendência de alta aqui. Vou pôr aqui, vamos pôr nesse topo aqui, não, nesse aqui primeiro. Primeiro topinho aqui. Só para ver onde o preço foi. Tá? Então o preço veio, primeiramente aqui, né? 50%, continuou rompendo. Como a gente tem vários níveis aqui, igual eu falei para vocês, não tem necessidade de ficar atualizando, tá? Só atualizamos ela se ela romper o último nível aqui, que é o 200%. Então não tem necessidade de ficar atualizando a FIBO aí. Então o preço veio, pullback, de alta, teve um mini pullback aqui, no 123,6. Outro alvo aqui. Tá vendo que parou? Respeitou, pessoal? Tá vendo? Ó, respeitou de novo. Aqui fez um pullback maior. Quando ele faz esse movimento aqui, galera, geralmente são notícias, tá? Quando tem notícias muito relevantes, o preço não tende a respeitar aí o price action. Ele veio aqui, rompeu esse fundo, tá vendo?
E daqui já foi lá no topo de novo. Porém não passou. Então ele veio fazer uma correção maior aqui atrás. E novamente respeitando os níveis da FIBO, tá? Chegou aqui, testou o nível da FIBO e voltou. Voltou, continuando a tendência. Por quê? Se você pegar a FIBO agora nesse topo, como ele rompeu o fundo aqui, a gente pode sim atualizar a FIBO, tá? Como ele rompeu, rompeu fundos anteriores aí. A gente pode vir aqui, vou aqui como topo. Tá vendo que ele rompeu esses fundos aqui, ó? Ele rompeu esse fundinho aqui, renovou o fundo, na verdade, né? Não chegou a romper. Mas quando o preço tá no 100, vai lá, ele volta aqui 100% nessa pernada, a gente aguarda que ele chegue aqui no 50, tá? Deixa um topo mais baixo e rompe. Nesse caso, ele foi do 100% de novo, tá? Isso aqui dificilmente acontece. E veio e rompeu. Rompeu, respeitou o nível de fio novamente para poder cair. Então, como ele rompeu esse fundo, a gente sim pode atualizar a nossa FIBO, tá? Colocando aí no topo maior que ele deixou. E onde ele veio? Veio, novamente, região de 50%. Continuar a tendência de alta, né? Veio aqui no primeiro ponto, aqui é o principal ponto, tá? Aqui é o principal ponto onde o preço tende a reverter. Aqui também ele segura bastante. Mas lembrando, para critério de entrada, a gente sempre vai estar visualizando ponto de parada, né? Se tem um fundo aqui anterior, onde o preço tende a parar aqui. Volume e estrutura de preço, né? Que tem que fazer um pivôzinho de alta aqui. Então, esses são um dos critérios aí que a gente aplica nas nossas entradas. Beleza? Então, continuando, o preço continua a tendência aqui, maior. Né? E buscou 100% novamente. Não rompeu o topo. Então, quando ele não rompe o topo, ele tende a romper fundo. Porém, como a tendência é de alta, eu tenho topos e fundos mais altos, né? A gente vai aguardar que ele retorne nos 50% para continuar subindo. Não é isso? Então, essa FIBO maior aqui, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhando o suporte de resistência, onde o preço tende a parar, certo? E vamos pegar outra FIBO menor, com os níveis menores, para a gente poder trabalhar. É só copiar ela, tá, pessoal? Clica nela, aperta Ctrl+C, Ctrl+V, você vai copiar ela. Vem aqui e apaga esses níveis, tá? Pode apagar eles. Porque essa FIBO com menor nível vai ser aonde nós vamos estar entrando nas operações. A FIBO maior é só para definir aí os possíveis suportes e resistência que o preço tende a fazer. Beleza? Então aqui é a FIBO que nós vamos trabalhar. Pode vir aplicar, não precisa definir como padrão, tá? Se quiser, você que sabe, tá? Se definir como padrão, todas as vezes que você clicar aqui, vai aparecer essa FIBO menor, certo? Então dá um OK. Vou mudar a cor dela, cadê? Cadê? Aqui, essa aqui, né? Não, essa outra aqui que é a menor. Vou pôr uma cor aqui diferente, uma cor azul, para poder identificar ela. A FIBO maior, com níveis maiores, eu trabalho com ela com a cor mais clara, tá? Para não ficar poluindo tanto o gráfico. Tá? Quanto mais visão a gente tiver do gráfico, vai ser melhor para nós. Então aqui, caso eu estivesse operando no 15 minutos, que não é o caso, só para questão de estudo mesmo, eu iria posicionar a minha FIBO menor. Né? A minha FIBO menor para poder fazer as operações da entrada. Que seria aqui nesse fundo, com uma tendência de alta, né? Eu pego do fundo e o topo anterior. Para poder fazer as entradas. No caso aqui, a entrada seria nos pontos de 50%. Tá? E seria uma entrada, ponto de parada aqui, ó. Um fundo, né? Então, daria certo. Eu iria estar olhando para os meus critérios de volume, né? Volume de compra mais alto que o de baixo. Então, sim, eu poderia fazer uma entrada aqui, caso eu estivesse operando no 15 minutos. Beleza? Então, temos um topo e um fundo. Novamente, o preço não rompeu o topo, porém tem um fundo aqui mais alto. Então, eu posso pegar minha FIBO e atualizar ela, para continuar fazendo as minhas entradas. Eu só deixo de fazer entradas de compras aqui após romper algum fundo. Tá? No caso, vou colocar menor aqui, está em alta. Aqui é meu topo, então eu posiciono a minha FIBO no topo e no fundo anterior. Né? Região de compra. Eu só paro de comprar, galera, quando ele rompe aqui, tá? Inclusive tem uma figura gráfica aqui, um oco, né? Ombro, cabeça, ombro. Só paro de fazer compras quando ele deixar topos e fundos mais baixos ou romper esse fundo. Até aí, com certeza, mudou a tendência. Enquanto ele não rompe o fundo aqui, eu não paro de fazer compra aqui. Mas é claro que é compra parcial, compra com poucos pontos, tá? Eu não vou comprar aqui achando que ele vai subir. Tá? A não ser que ele chegue aqui e me mostre, né? Aí eu faço mais compras aqui, nessas correções. Certo? Agora vamos lá por 2 minutos, que é onde a gente opera. Tá? Então, vocês entenderam, né? Identifica a pernada anterior maior, pega a sua FIBO com níveis maiores e coloca no topo e no fundo dela. Se tiver em tendência de alta, você vai colocar ela no fundo e no topo anterior. Se tiver em tendência de baixa, você vai colocar ela no topo e no fundo anterior, certo? Aqui está de alta, eu pego o nível 0 e coloco no fundo e o 100% no topo. Nesse caso aqui, ó, vou tirar aqui,
Nesse caso aqui tá de baixo, ó. Eu pego o 0, coloco no topo e o 100% eu coloco no fundo. Vamos supor nessa pernada aqui, ó. Tá? Se eu quiser projetar alvos para essa pernada de baixo aqui. Então, topo, fundo, 50% dos meus pontos de entrada. E aqui são meus alvos. Tá vendo que ele respeita, pessoal? Ó, 123,6. Às vezes você pode estar numa região que você não consegue chegar para trás. Então, não se preocupe. Essa fibra aqui vai te dar aí os pontos de saída e também os pontos de entrada. Certo? Por quê? Suporte, resistência. Suporte, resistência. Se o preço está aqui, no caso aqui ele rompeu, aqui seria a minha resistência. Certo? Veio suporte. Aqui, resistência. Ou aqui também nesse nível, poderia ser resistência. Mas lembrando, o preço está em tendência de baixa. Se ele corrige 100% a última pernada, ele tende a chegar no 50% e reverter. Ele tende a fazer isso, tá, pessoal? Então, quando o preço retorna 100% da pernada, fiquem atentos em questões de venda, tá? No caso, estiver caindo. Se estiver subindo, o preço retornar aqui 100% dessa pernada, fique atento com compras, tá? Que ele tende a chegar nos 50% e cair. Essa é a tendência do preço. Beleza? Isso aqui a gente vai aprender lá nas aulas de figuras gráficas. Certo? Então, esses níveis aqui vai servir para vocês como suporte e resistência. Identificou a última pernada, se é de alta ou de baixa, projeta sua Fibonacci aí e opere com a visão nesses pontos, tá? Esses pontos aí o preço tende a parar. Beleza, pessoal? Então, no caso aqui, nos 60 minutos, identifiquei a pernada, né? Topo aqui, de baixa, né? E o fundo, 100% no fundo, vou pôr aqui, ó. Vou pôr no primeiro, tá? Porque aqui foi o primeiro, onde fez o primeiro fundo aqui, ele rompeu, mas foi falso rompimento. Então aqui ele segurou. Então nosso fundo é aqui, onde segurou o preço. Beleza? Então se eu tivesse feito uma venda aqui, ó, é claro que eu não vou fazer uma venda aqui para sair aqui. Eu posso fazer isso? Posso. Mas isso aí eu sei que é um nível bem avançado. Tá? E é um operacional aí que eu não aplico no momento. Aí eu entro aqui, eu faço a leitura aqui com essa Fibonacci aqui nos 60 minutos e tomo as minhas decisões no 2 minutos. Os 2 minutos é minha tomada de decisão. Certo? E como que eu vou ver ao mesmo tempo o movimento do preço? Olha aqui, galera, como é que eu opero, ó. Eu tenho essas duas telas aqui, ó. Aqui eu vou colocar no 2 minutos. 2 minutos. E aqui eu deixo uma telinha pequena nos 60 minutos. Para continuar fazendo a minha leitura, tá? Eu não marco aqui para não ficar poluído, porque aqui no 60 eu tô fazendo leitura de quê? Do movimento do preço, tá? Tô fazendo leitura do movimento do preço. Tá? E aqui eu olho no 2 minutos aonde o preço está. Tá? Em qual região que ele está aqui das minhas marcações, para as minhas tomadas de decisões, certo? Aqui eu uso o dólar, tá? O dólar aqui também é pequeno, porque o dólar ele é inconfluente com o índice, tá? Na maioria das vezes, quando o dólar está subindo, o índice está caindo. Quando o dólar está caindo, o índice está subindo. Isso é uma regra 100% que devo seguir? Não, não é uma regra 100%. Isso são preços inconfluentes, né? Tem confluência negativa. Tá? Então eu adoto aqui o dólar, na minha visão aqui, para me ajudar também nas minhas tomadas de decisões, beleza? Algumas vezes eu também utilizo o dólar como critério de entrada. Se eu tenho um pivô de alta aqui no dólar e o índice está fazendo um pivô de baixa, isso agrega bastante na minha decisão de venda no índice, certo? Isso também, mais para frente aí, a gente vai estar trabalhando essas telinhas aqui, tá? Mas eu sempre estou utilizando aqui o índice no 60 minutos e tomando as decisões no 2 minutos.